Olá pessoal, beleza? Tudo bom? Vamos para mais uma aulinha de artes. Continuando o nosso novo assunto, que é propriedades do som, certo? Como eu falei, a gente vai para a nossa segunda aula desse assunto. E eu vou fazer aqui uma revisãozinha da aula passada, né? Que eu falei sobre a importância do som, né? Na vida da gente, a importância que tem o som ao nosso redor para nos orientar, né? E principalmente nas artes, né? As artes, o som é uma coisa fundamental para as artes. Então, eu falei, né, que é um dos primeiros sentidos que a gente começa a desenvolver, o ser humano começa a desenvolver, é a audição, né? Que ainda na barriga da mamãezinha da gente, a gente começa a desenvolver a audição, né? Começa a ouvir, certo? E falei também sobre a questão do silêncio, né? Aquela experiência de John Cage de fazer uma cápsula contra som, uma cabina à prova de som. E ele ficou dentro para ver se não ouvia nada, ver se o silêncio absoluto existia. E o que foi que aconteceu? Quando ele ficou ali sem ouvir nada, nenhum som de fora, ele começou a ouvir o corpo dele trabalhando, o estômago, o sangue, né, o coração pulsando, né, quando ele mexia qualquer coisa ele ouvia um estralozinho, um ruídozinho, né, das articulações do corpo. Então ficou comprovado que silêncio total só depois que morrer. Enquanto a gente estiver vivo, a gente vai ouvir algum som. Por isso eu passei também aquela atividade, né, para vocês fazerem em casa, que era de prestar atenção em algum som que vocês não estavam conseguindo ouvir. E aí, porque a gente viu, né, eu expliquei que a gente às vezes não escuta um som porque tem outro que está mais forte, está cobrindo aquele que a gente não está conseguindo. Quando o som mais forte vai acabando, a gente começa a ouvir outros, né? Foi o que aconteceu na experiência de John Cage. Quando acabou todo o som de fora, ele começou a ouvir o som de dentro dele. Mas sempre tem um som para a gente ouvir. Por isso que é importante a audição. Por isso que é importante a gente cuidar do nosso ouvido, pessoal. Viu? Ó, evitem fones de ouvido muito alto, música muito alta. Evitem lugares que tenha muito barulho. Isso prejudica a audição da gente. Tá entendendo? E aí, vocês estão vendo nessas aulas aí que é muito importante a audição para a gente viver, para a gente se orientar, principalmente para as artes, né? E principalmente mais ainda para a música, porque a música é feita de som. Né? A matéria-prima da música é o som. Então, vamos cuidar bem dos nossos ouvidos, né? Para a gente não perder a nossa audição. Antes de ficar velhinho, né? Quando todo mundo vai ficando velhinho, vai perdendo a audição. Se a gente não cuidar do nosso ouvido quando é novo, antes de ficar velhinho a gente já perde a audição. Então vamos cuidar disso, tá bom? Mas aí continuando, aí eu passei a tarefinha, uma tarefinha para vocês para prestarem atenção no ambiente, né? E aí responderam que começaram a ouvir, quando começaram a fazer mais silêncio e prestar mais atenção, aí começou a aparecer outros sons que vocês não estavam percebendo, não foi? Alguns disseram que foi o som do passarinho, outros disseram que foi a buzina da moto, outros disseram que foi a buzina do carro. Tinha um carro buzinando e não estava percebendo, depois percebeu. Um cachorro latindo, teve vários outros sons, né? E também passei outra atividade que foi de descobrir os nomes das propriedades, né? Do som. Quais são as propriedades que formam o som para a gente estudá-las. Eu disse que eram 4, mas eu não disse quais eram, que era para vocês descobrirem. E vocês descobriram, né? A maioria descobriu. Um ou outro ali que ficava numa duvidazinha, mas perguntava e eu respondia e resolvia, né? E nesse caso, eu hoje vou falar de uma delas, que eu disse a vocês, né? Que cada aula eu vou falar de uma atividade, de uma propriedade do som. E eu hoje escolhi a que é mais simples.
Por que eu escolhi aqui a mais simples? Porque não tem muito o que entender não. A explicação é muito simples. Eu vou fazer uns exemplos aqui no instrumento e, e vocês vão ver que é muito simples de entender. Aí eu escolhi ela hoje porque eu fiz essa revisão da aula passada. Porque se eu fosse fazer só ela, falar só dessa propriedade, a aula ia ficar muito curtinha, tá entendendo? Aí as outras propriedades, elas têm coisas a mais para a gente prestar atenção, para entender. Aí eu vou explicar melhor. Aí vai demorar mais um pouquinho, por isso que eu escolhi a mais simples para hoje. Porque eu já fiz essa introdução todinha até agora, fazendo a revisão da aula passada, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu vou dizer o nome das quatro, né, que vocês já descobriram na atividade de vocês, que foi timbre, duração, intensidade e altura, não é? Altura, intensidade, timbre e duração. Essas quatro propriedades, elas formam o estudo do som, certo? E não existe uma ordem assim, quem é a primeira, quem é a mais importante. Não. Qualquer uma é importante. Cada uma é uma coisa diferente que formam as propriedades do som. E hoje eu vou falar da mais simples. Para mim, a mais simples é a duração. O próprio nome já está dizendo o que é, né? É a duração. É o quanto o som vai durar. Tá entendendo? Tudo que é marcado no tempo existe uma duração, né? Se eu tiver uma música que dure 3 minutos, a duração dela é 3 minutos. Então, o som, ele é feito de duração, certo? Quando eu falo com vocês aqui, por exemplo, cada som que eu estou fazendo, ele está indo em direção a você e acaba, não é isso? Cada frase ou cada sílaba que eu falo, cada som que eu estou emitindo, a gente ouve ele e depois ele se acaba, né? Agora mesmo quando eu falo assim, ó, ele se acaba. Estou fazendo vários sons. Ele se acaba. Então estou falando 6 sons, certo? Em um tempo curto. Ele se acaba. Porque esses sons, eles têm uma duração pequena, certo? E a música, para se fazer um ritmo, é importante a gente entender dessa questão de duração, certo? Não tem muito o que entender, como eu disse a vocês, certo? É o tanto que o som vai durar, certo? Eu posso pegar aqui um instrumento aqui, ó, tô com o meu piano aqui, meu teclado. Estão ouvindo quanto esse som durou? Porque eu segurei ele. Só que ele tem um tempo que ele se acaba, né? Porque eu tô com o som do piano, certo? Então, ó, eu posso fazer um som curtinho. Tá vendo? Ó? Tam, E posso fazer um som mais longo. Então é apenas isso. A coisa mais simples de entender é a propriedade chamada duração. É o quanto o som vai durar. Na música é muito importante porque tem instrumento que a gente consegue ter uma duração do som maior e tem instrumento que a gente não consegue. Por exemplo, um violão, certo? Vou pegar aqui. Um violão, ele não consegue ter uma duração muito longa nas suas notas. Quando eu faço, aí vai acabando. Vai acabando, tá entendendo? Agora, se eu pego uma flauta, por exemplo, aí eu posso controlar a duração dela no meu sopro. Ficou
um som mais longo. Vai chegar uma hora, um tempo que vai acabar o meu fôlego e eu tenho que cortar esse som. Mas eu posso fazer com uma flauta o que eu não posso fazer com um piano. O do piano ele se acaba mais rápido. Então é importante essa questão de instrumentos também na música por isso. Porque às vezes você vai precisar de fazer uma nota musical, um som que dure mais, e às vezes você não tem o instrumento adequado para aquilo. Você tem que conhecer o instrumento, saber o tempo que você vai precisar para tocar aquela nota, tá entendendo? Eu posso fazer sons curtinhos também na flauta. Né? E posso fazer sons mais longos, tá bom? Então, é muito simples, pessoal, de entender. Não tem muito o que explicar, não. É a duração, o tempo que aquela nota musical vai durar, certo? Quem é da área de música, quem é compositor, quem faz músicas, vai ter que saber trabalhar direitinho com essa questão de duração de som para fazer os ritmos das músicas, né? E para quem não é da área da música, tem que saber pelo menos que existe essa propriedade do som, que chamamos de duração. Na próxima aula, a gente vai ver mais uma propriedade. Então, como eu já disse, as outras tem umas coisinhas a mais para a gente prestar atenção, tá entendendo? E a gente vai prestar mais atenção, vai ser uma aula... a explicação vai ser maior um pouco, tá? Com exemplos também, né? Mas antes de encerrar, existem sons que a gente faz nos instrumentos, nos teclados, né? Por exemplo, o som do órgão. Aí sim, você pode segurar o tanto que quiser para ter a duração desse som. Porque é um som eletrônico. Enquanto eu segurar aqui, ele não vai parar. Estão ouvindo? Só para encerrar essa questão aí dos instrumentos, né? A importância dos instrumentos, né? Alguns conseguimos durações maiores, outros não. Outros durações menores. Mas aí está explicado. Eu acredito que todo mundo entendeu, certo? Vocês podem ir no YouTube e pesquisar sobre duração do som, tá? Vocês pesquisem e quando vocês acharem alguma coisa interessante, vocês podem anotar no caderno e mandar para mim, tá? Se não achar, vocês também dizem. Mas tem algumas coisas interessantes. No final eu disse a vocês, né, que eu vou fazer, a última aula vai ser uma revisão de todas as propriedades. Então, não esqueçam, certo, dessas explicações. Mesmo sendo simples, vocês prestem atenção, porque depois, na última aula, a gente vai fazer tipo uma avaliaçãozinha, tá? Sobre todas as propriedades, viu? Então, ficamos por aqui. Bons estudos, boa aula para vocês, tá bom? E qualquer coisa é só falar lá no WhatsApp, no grupo ou no privado mesmo, né? Tchau, até mais!